para mais uma aula. E aí, vocês estão curtindo lá no YouTube? Nem todas as pessoas estão curtindo, viu, gente? Quero ver, dá uma curtida lá pra tia Iris, tá certo? Olhem, vejam só. Em nossa última aula de história, eu falei um pouco a vocês sobre os escravos, não foi? Vamos retornar lá para a página 222 de história. E na página 222, ele vem falando assim um pouquinho. Deixa eu ler rapidamente para a gente fazer a atividade. Por aproximadamente 300 anos, lá embaixo, viu, gente? Está escrito afro-brasileiros. O Brasil recebeu povos de diferentes locais da África, como os Bantu, os Yorubá e os Mandinga. Mas eles não vieram para cá por escolha própria. Essas pessoas foram escravizadas, ou seja, tiveram liberdade tirada por meio da força. Não podiam tomar decisões sobre a própria vida e trabalhavam sem receber salário. Foram trazidas à força para trabalharem como escravizados em plantações de cana-de-açúcar e mais tarde nas minas de ouro, nas cidades e nas lavouras de café. Então, os escravizados vieram para o Brasil para trabalhar e serem escravos. Por isso são chamados escravizados, né? Então, gente, nessa folha, na ficha da página 119, vamos responder um pouquinho sobre esses escravos, né? Sobre esse assunto. No número 1 tem assim, leia o trecho a seguir. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea, ou seja, eles não vieram porque eles estavam com vontade de passear, né? Eles foram trazidos quem trouxe os africanos escravizados para o Brasil? Quem foi? Como para trabalhar inicialmente nas plantações de... Nós vamos escolher uma dessas três opções aí abaixo e vamos escrever nas lacunas, que são esses tracinhos que tem aí, que estão os espaços sem escrever. Então, quais? Como que vai ficar a organização? Tem que ser uma palavra atrás da outra. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos por quem? Pelos indígenas? Não. Então, a primeira opção já está descartada. Nem vamos ler o restante, porque não foram os indígenas que trouxeram. Foram os portugueses? Sim. Como indígenas? Não. Então, a segunda opção já está descartada. Terceira opção. Eles foram trazidos pelos portugueses como escravizados para trabalhar inicialmente nas plantações de cana-de-açúcar. Então, será qual opção? A terceira opção. E vocês irão escrever na sequência que segue aí. Primeiro, a palavra portugueses na primeira. Número 1. Na primeira, para ver daí, tá, né? Na primeira, portugueses. Não estou começando com letra maiúscula porque não é início de frase, é apenas a sequência das palavras. Como o quê? Depois, escravizados. E por último, para trabalharem inicialmente nas plantações de quê? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Isso, muito bem. 2. O que você entende por escravizado? O que é uma pessoa escravizada? Né? O que foi que eu expliquei a vocês? O que são escravos? Eu vou dar a minha resposta, tá certo? Primeiro, o que é uma pessoa escravizada? É uma pessoa, né, que trabalha sem remuneração, ou seja, sem dinheiro, trabalha... às vezes a gente escuta, você é escravo? Escravo é uma pessoa que trabalha sem receber, né? E era assim que os escravizados trabalhavam. Eles não recebiam muito, só recebiam alimento, certo? Então, o que é uma pessoa escravizada? Vou colocar aqui. Vocês podem fazer também, certo? É uma pessoa que foi tirada a sua liberdade. Porque um escravo, gente, antigamente, ele não tinha liberdade. Certo? Ele era o dono, tipo, as pessoas que falavam antigamente,
homem branco, compravam esses escravos e eles é como se fossem objetos, eles não tinham liberdade, eles não poderiam passear. Era só trabalhar, 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 no final da noite ia ficar como preso lá dentro, entendeu? Eles tinham os galpões que eles ficavam. Então, eles eram escravos naquela época, escravos mesmo, né? Eram pessoas que não tinham liberdade para ir para lugar nenhum, só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, eles não tinham liberdade. Então, escravo é uma pessoa que foi tirada a sua liberdade e trabalhava sem receber dinheiro, certo? Eu não vou colocar sem receber algum tipo de remuneração, porque vai ficar muito complexo para vocês. Eu vou colocar a fala de vocês, tá certo? Para que vocês entendam. No terceiro, nós vamos marcar um X. Marque um X no local onde os africanos escravizados estão trabalhando. Nessa imagem que vocês têm aí na ficha 119, eles estão trabalhando onde? Em uma mina de ouro? Em uma cidade? Ou em uma plantação de cana-de-açúcar? Onde que eles estão trabalhando? Observe o ambiente aí. Observe o fundo, observe quem está ao lado. Qual o ambiente que eles estão trabalhando? Acertou quem falou cidade. Olha lá atrás, tá vendo? Tem algumas pessoas caminhando, né? Se fosse uma mina de ouro, teria o quê? Algumas rochas, né? Se fosse plantação de açúcar, teria alguma plantação, mas não, aí é uma cidade. No 4, nós temos qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças que eram diferentes dos portugueses. Então, gente, os africanos eles tinham a religião própria deles. Só que quando eles vieram ao Brasil, eles não podiam praticar a sua crença que era o candomblé. Então, o que foi que eles fizeram? Eles mudaram o nome do santo deles e colocaram o nome de alguns santos católicos, certo? Aí sim eles poderiam praticar a sua religião. Eles trocavam o nome para que eles pudessem adorar aos santos dele. Então, qual foi? Mudar o nome do seu santo, dos seus orixás, no caso, que eram os santos deles, né? Mudar o nome dos seus orixás, que eram chamados de nome dos deuses que eles adoravam, dos seus orixás, pelos nomes dos santos católicos, ou seja, eles pensaram assim, eu vou trocar o nome dos meus orixás e eu vou colocar o mesmo nome que os católicos usam, santos, porque só assim a gente pode praticar a nossa religião. Entenderam? Eles não podiam falar o nome dos santos deles. Mas eles têm outros santos, existe outro santo. Eles tinham sim, eles adoravam os santos deles, mas quando vieram para cá não podiam de jeito nenhum. Ou seja, eles não tinham liberdade, nem para isso eles tinham liberdade. Imagina, né? Olhem aí, vejam aí a terceira questão. Na quarta questão, nós temos assim: leia o texto de Alfredo Boulos Júnior para responder as questões a seguir. Vamos ler esse trecho, certo? Você dá um pause aí, ou então vocês dão uma pausa eu falando e vocês retornam. Vejam como vocês acham melhor, tá certo? A história da escravização do africano era uma sequência de perdas. Ele perdia a terra em que vivia, o convívio com os parentes e amigos, a liberdade e, por fim, perdia o próprio nome. Ora, todos sabemos a importância que o nome tem para cada um de nós. Ele nos distingue em casa, na sala de aula, numa festa. Os bantus, por exemplo, às vezes agradeciam o fato de um filho ter vindo à terra com saúde, chamando de Negna Zumbi, que numa das línguas africanas quer dizer filho do Senhor. Para um africano, perder um nome como esse, para se chamar Ambrósio, Manuel ou José, palavras sem nenhum significado para eles, era com certeza uma dor muito grande.
Então, assim, gente, eles perderam a liberdade total. Até colocar nome dos filhos, eles não poderiam colocar qualquer nome quando nasciam de uma escrava. Imagina que sofrimento, né? A mãe ter o filho e aí nascer e muitas das vezes ser arrancado aquele filho, ser levado para outra cidade, para outro local, não poder colocar o nome do seu filho, porque os africanos, eles usam um tipo de linguagem, o nome deles, pelo menos na época dos escravos, tinha um significado. Lembra dos índios que eu falei a vocês? Que algumas palavras indígenas têm alguns significados? Assim também eram com os africanos. Eles tinham uma linguagem própria, ou seja, eles escolhiam um nome, mas tinha um significado aquele nome. Algumas pessoas ainda fazem isso hoje em dia, né? Escolhem o nome do filho porque tem algum significado. Assim eram os africanos. Então, na letra A, eu vou apagar aqui, tá certo? Na letra A, nós temos... Cadê minha produção? Cadê meu apagador, produção? Achei! Na letra A, nós temos... Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eram escravizados? Então, o que era, gente, que esses africanos perdiam quando eles eram escravizados? Nossa, quanta coisa, não é verdade, gente? Mas essa história não acabou assim não, viu? Essa história terminou com um final feliz, que nós ainda iremos aprender. Eu sei que muita gente sente, muitas crianças ficam tristes. Ai, tia, como eles sofreram, realmente, gente, sofreram de verdade. Essa história é verdadeira, aconteceu mesmo, mas teve um final feliz, pelo menos para alguns escravos, não para todos, infelizmente, certo? Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eram escravizados? O que era que eles perdiam? Segundo o texto, o que era que eles perdiam? Letra A terra, né? Que tem aí no texto. A terra em que viviam. A terra em que eles viviam. Eles perdiam. O que mais? O convívio, né? Com todas as pessoas. Família, amigos, com a família, amigos. Olha que tristeza, já pensaram? Vocês estão em casa sem ver os amigos de vocês e vocês estão em liberdade e estão tristes, né? Vocês imaginem perder de vez e não poder ver mais amigos. Os nomes, né? Eles também não podiam colocar os nomes que eles queriam. E a própria identidade, porque alguns tinham que mudar o nome deles, né? Eles não poderiam continuar com o mesmo nome. E a própria identidade. Já pensaram? Que tristeza, você ter que mudar seu nome sem você querer? Horrível, né? Letra B. Nessa letra B, gente, tem assim: por que o nosso nome é importante? E vocês lembram que eu sempre venho falando a vocês? Todas as vezes que forem fazer a ficha, vocês coloquem o nome completo. O nome é importante, gente. O nome é a sua identificação. É saber quem você é, certo? Então, por que o nosso nome é importante? Porque a nossa identidade faz parte da nossa história. O nosso nome, nossa mãe escolheu por algum motivo. O nome de vocês, a mãe escolheu, ou o pai, ou o avô escolheu por algum motivo. Então, o nosso nome tem uma história, certo? Então, na letra B, por que o nosso nome é importante? Vamos colocar assim, vamos resumir. Porque faz parte, faz parte da nossa história, certo? Vou resumir aqui para vocês que fica melhor para vocês entenderem. Nosso nome é a nossa identidade. Podem perguntar à mãe de vocês: mamãe, por que a senhora escolheu meu nome? Tem um motivo. Ela escolheu por algum motivo. Ela não escolheu, eu vou colocar esse nome aqui. Não, gente, algum motivo tem porque ela escolheu, certo? Façam o seguinte, perguntem aos pais de vocês por que eles escolheram esse nome, que vocês irão saber. E aí vocês irão entender por que o nosso nome é tão importante para nós, para todos que estão ao nosso redor. Na letra C tem o seguinte: por que os nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significado para os africanos? Por quê? Vocês, lá no texto tem, voltem lá. Por quê?
Voltem lá quero que vocês leiam um pouquinho, antes que eu leia, no segundo parágrafo, leiam aí. Tá lá no quarto verso, segundo parágrafo, 1, 2, 3, 4 versos, leiam aí. Terceiro verso lá no finalzinho. Para um africano, perder um nome como esse para se chamar Ambrósio, Manuel ou José, palavras sem nenhum significado, porque para eles não tinham significado, né? Eles achavam que colocar outro nome, tipo, uma pessoa branca, como eles falavam, né? Compravam eles e aí colocavam o nome que eles queriam. Mudavam o nome deles, só que eles ficavam muito tristes porque não tinha significado o nome que essas pessoas colocavam. Não quer dizer, gente, que esses nomes aqui, Ambrósio, Manuel ou José, não tem significado para nós. Isso não tem nada a ver. Muitas pessoas têm esse nome aqui para os africanos naquela época. Eles achavam que colocar outros nomes, que não fosse só esses aqui, fossem outros, certo? Se escolhessem outros nomes para eles, eles achavam que não tinha significado, porque eles queriam colocar o próprio nome deles. Então, por que naquela época, viu gente, não é agora, colocar esses nomes não tinha significado para os africanos? Vamos responder? Vamos colocar assim, ó, porque era uma língua que eles não conheciam e não tinha significado, né? Porque era uma língua que eles não conheciam, ou seja, eles também não sabiam falar, né, direito, que era o nosso português, e para eles não tinha significado. Entenderam? Eles tinham que colocar algum significado. Não tinha nenhum significado. Por isso, gente. Mas nós iremos aqui conhecer muitas coisas da África, gente. Não é só coisas tristes como escravidão, não, viu? Tem muitas riquezas também. Os africanos nós iremos conhecer, tá certo? Gostaram? Façam com calma. Um beijo. Eu quero uma curtida lá, ó, no meu canal. Um beijo pra vocês. Continuem me enviando as fotos, tá certo? Algumas pessoas não estão me enviando as fotos. Aí eu também não tô registrando a frequência, certo? Vamos lá. Então, quero todo mundo enviando para eu registrar a frequência, ó. Beijo!